Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Games em Debate. André Vandoni com vocês. Abner Souza também. Rapaz, que semana, hein? A gente na semana passada teve aí alguns anúncios, como o trailer oficial de Mortal Kombat 1, né? Que, entre aspas, parece ser um reboot, mas ele é uma continuação direta. Quem jogou Mortal Kombat 11 sabe do que eu tô falando. E a expectativa maior era, claro, o showcase da Sony, marcado para o dia 24 de maio, que a gente cobriu aqui. Muito obrigado por quem assistiu com a gente, né? Mas que acabou virando uma coisa assim catastrófica, na opinião não só nossa, mas de muita gente, que criou muita expectativa, porque, Abner, todo o showcase da Sony, desde que ela começou esse projeto lá em 2020, para o anúncio lá do PlayStation, do lançamento do PlayStation 5, foi uma coisa de primor. Ela mostrava, claro, vários tipos de jogos que talvez não chamassem tanta atenção, jogos indies, o que seja, mas ainda assim, o grande destaque eram os jogos que eram apresentados lá, que chamavam muita atenção. Foi assim em 2020, 2021, 2022, só para você ter uma ideia, a gente teve aí a confirmação de Silent Hill 2, um remake, que vai ser um console exclusivo do PlayStation 5, e que chega agora, 2023, o que acontece, Abner? Relegado. Relegar? Caraca. Totalmente, a gente criou uma expectativa muito grande, tava com hype lá em cima e o evento veio totalmente cheio de filler, cheio de jogos enche linguiça, vamos dizer assim, no português claro, e a gente estava criando uma expectativa que não foi alcançada. E infelizmente acabou virando motivo de chacota para... Pois é, a ideia de virar motivo de chacota é boa porque Phil Spencer foi lá no Twitter e parabenizou a Sony pela apresentação do PlayStation Showcase. E o Herman Host, que é o presidente do PlayStation Studios, né, foi lá e vocês estão vendo aí, ó, thanks Phil, mas é claro que isso aqui foi uma... sarcasmo puro, sim, né? Sim, Ironia. Porque aquilo ali foi um desastre. E é até bom você tocar nisso, Abner, porque, pessoal, assim... Agora no dia 11 de junho vai ser o grande evento da Microsoft. Tem anos que a Microsoft participa da E3 e fala esse vai ser o grande ano do Xbox e a gente sabe que não é. Ela mostra um monte de jogo também que nunca ou se transforma em realidade ou que são jogos que acabam saindo também para outras plataformas ou jogos que tipo não te chamam atenção e ela sempre fica devendo o grande ano do Xbox. A Sony ajudou agora, né? A Sony, de uma certa forma, verdade. Porque agora, o que acontece? O evento foi um fiasco e agora a Microsoft tem a oportunidade de dar uma guinada aí e de repente surpreender, elevar as expectativas e mostrar coisas com relevância, porque até agora também não mostrou, né? Mas agora a bola foi passada para a Microsoft. Isso me lembra, Abner, a E3 de 2013, porque lá foi o grande evento de apresentação do Xbox One e do PlayStation 4, onde a Microsoft entrou às 9 da manhã, fez a apresentação que acabou que se queimou mais por causa do preço alto do Xbox One na época, o problema lá dele ser travado, de você não poder emprestar jogos e e à tarde, às 6 da tarde do mesmo dia, a Sony entrou no palco e fez a apresentação primorosa da apresentação do PlayStation 4, o preço $100 mais barato, sem obrigatoriedade de você ficar conectado na internet, facilidade para você trocar, ou seja, foi a deixa que a Microsoft deu para a Sony vir e virar o jogo. Então parece que agora, aproveitando você falar sobre virar o jogo, parece que o jogo virou. Parece não, ainda não virou. Depende tudo do dia 11 de junho. Eles têm que aproveitar a oportunidade. Isso. A oportunidade é essa. Isso aí. E vocês vão acompanhar aqui com a gente. Eles têm que fazer aí, aproveitar essa oportunidade para dar uma subida aí no hype do videogame, no que ele veio realmente para mostrar, porque até agora não mostrou, e o videogame está precisando de jogos AAA, jogos que agradem. E É isso aí. Em falar em lançamento, lançar jogos e tudo, aí vem uma parte interessante que esse bombou o Twitter, né? Com esse evento mequetrefe que a Sony fez, esse showcase, né? E aí, ó, Xbox celebra nas redes sociais sobre os jogos multiplataformas apresentados no PlayStation Showcase. E é verdade, vocês estão vendo aí com a tela ampliada, ó, what a good looking group, né? E aí tem ali o Immortals, o Ghost Runner 2, o Marathon, o Metal Gear Solid 3, que antes era tido como um exclusivo de PlayStation e que a gente sabe que na última hora mudou, né? Nós temos Alan Wake 2, né? E praticamente Assassin's Creed Mirage, Talos 2, né? Até aquele jogo que você jogou do Neva,
né? Aquele que você gostei. gostou, do bichinho que morre na floresta. Lá, me emocionou. Isso, aquele do gatinho do pirata E do Pirates Caribe. of Caribbean. Isso, então, tudo isso também chega no Xbox, ou seja, um shade danado que a Microsoft jogou em cima do PlayStation. Não, né? tipo assim, né? A Sony fez propaganda pra gente. Isso aí. Então vamos aproveitar, ó. Vai sair no nosso também. Fica ligado, galera do Xbox, que ó, tudo que foi mostrado lá, olha aqui, ó. Tá Então, aqui também. A vitrine deles foi a vitrine. Pois é, pois é. Afinal das contas, o tiro saiu pela culatra. Mas assim, o que a gente quer abordar antes da gente colocar os pontos do que é certo, o que a gente gostou, do que encantou, do que decepcionou nesse evento, é pontuar que a Sony encheu o evento todo de jogo indie. Muito. Não é pra falar, a gente não tá falando mal do jogo indie, mas ela podia colocar um super multiplataforma ou um AAA exclusivo ali, console exclusivo de PlayStation, botava um indie, já vinha logo com o outro, e na verdade foi milhões de jogos indie, jogos assim que não tem relevância, jogo que você vai esquecer, jogo que talvez entre até direto na PlayStation Plus, e que decepcionou total. Gente, ela perdeu tantas oportunidades em uma hora, o que você acha? Com certeza, ela poderia ter... Eu acho que o que aconteceu foi uma má montagem, uma montagem ruim. Eles pegaram, não souberam colocar ali os jogos em uma certa ordem, ou ver que alguns jogos não tinham relevância para poder apresentar numa showcase. Então, certos jogos estavam ali, não necessariamente precisavam estar, entendeu? Eram jogos que não tinham necessidade. Então, a gente teve, assim, de 100% do que foi apresentado, a gente pode dizer que 20% foi realmente o que agradou. Os 80% foi coisas mornas, foi muito jogo multiplayer que está saturado, o mercado está saturado, e isso parece que mostra o desespero que a Sony está de encontrar um substituto para o Call of Duty. Já que ela não quer assinar o contrato. A gente vai falar disso melhor para frente. Né? Isso aí. Mas foi interessante você falar de lista e má organização, porque vocês estão vendo aqui na tela, existia uma suposta lista de como ia decorrer o evento. Todo ano tem essas listas, né, galera? Vocês já acompanham a internet e sabem, né? Mas supostamente a apresentação do showcase começaria com multiplayer ali do The Last of Us Factions, né? Que seria esse grande jogo que a Naughty Dog está construindo, que já devia ser entregue desde 2020, mas enfim, né? Depois entraria Twisted Metal, porque vai lançar aí uma série do Twisted Metal já está fechado o acordo, mas que na verdade no final não tem nada de jogo de Twisted Metal, há rumores. Pragmata, não acho que isso ia entrar, porque isso aqui é um jogo que a Capcom inclusive usou o showcase da Sony lá de 2020 para mostrar que é um projeto que ela está fazendo com uma ideia lá, Kojima, meio maluca, vocês estão vendo a imagem dele aí, mas isso aqui acho que foi só um teaser de uma coisa para mostrar. Um conceito, você falou a palavra certa. Né, de um jogo. Isso, depois Resident Evil 4 VR que a gente teve, Snake Eater, né, que seria então o anúncio de Metal Gear Solid 3, né, que a gente vai falar aqui pra frente, que acabou acontecendo. Silent Hill 2, que poderia ser uma chance de botar gameplay, nada. Mortal Kombat 1, também nada. A gente já sabe que o Mortal Kombat 1 vai ter gameplay na Summer Game Fest, tá? Final Fantasy VII Rebirth. Não apareceu nada, porque estão com foco no 16, né? Isso, aí não tinha como tirar. Isso aí eu até concordo com você falou muito bem. Isso aí. Aí Disney Domination, não sei o que é isso. Astros Conquest, que seria um jogo do Asobi Studio que cuida do Astro, que é aquele personagemzinho, né? Half-Life Alyx, Death Stranding 2, Stellar Blade. Stellar Blade foi aquele jogo anunciado em 2021, se eu não me engano, 2022 ganhou o nome de Stellar Blade, que parece um Devil May Cry. Hades 2, né? Darkest Dungeons 2, Goodbye Volcano High, The Dishwasher Collection, Ghost of a Tale 2, Lost Soul Aside também, que é um jogo que já foi mostrado há um tempão para PlayStation 4 e coisas morreu. Que a pandemia atrasou, né? Ou um novo Killzone. Até descontinua, né? Sim, um novo Killzone. Ghost of Kamakura, né? Helldivers 2, que acabou aparecendo, que é aquele do que a gente vai comentar. Marvel Spider-Man 2, que acabou acontecendo, e Darkseid, que não apareceu. Então, essa seria uma suposta lista da ordem do que ia mudar, mas que nada daqui praticamente aconteceu, né? 3 ou 4 apareceu, né? Mas ainda assim, vocês estão vendo aí na tela agora que Jim Ryan se mostrou satisfeito com o recente PlayStation Showcase. Alguém pelo menos se mostrou satisfeito, né? Porque
Somente o CEO mesmo, porque a gente aqui, do outro lado, os consumidores, os que querem os jogos, né? Pra gente foi totalmente decepcionante. Não, e eu acho interessante que ele começou, na hora que o Jim Ryan aparece e fala assim, o momento que vocês estavam esperando está aqui. Divirtam-se, né? Enjoy. E aí eu falei assim, ainda falei com o Aber, que tá na live, e ou é Spider-Man ou é o The Last of Us Factions. Não era nenhum dos dois. E aí foi seguindo aquela ladeira abaixo, com alguns momentos de pico da gente, isso é interessante, isso parece ser legal, isso parece promissor. Mas o resto, ladeira abaixo, complicado. Mas beleza, temos essa informação e tem mais uma aqui interessante, vários projetos da Sony estão praticamente prontos, mas não foram apresentados no PlayStation Showcase, diz Tom Henderson. Tom Henderson é um dos novos aí, bambambam na internet, de vazar história, de colocar previsões no Twitter, nas redes sociais e todo mundo acabar que algumas coisas acontecem, né? Eu também não duvido disso não, hein? Eu não duvido que ela teria projeto sim, mas o que pode acontecer é jogar isso nos próximos eventos. Só se for na Summer Game Fest, né? Na Summer Game Fest, ainda tem a Tokyo Game Show, tem a Paris Game Week, tem a Gamescom. Mas é isso que eu não entendo, André. Se você trabalha com uma plataforma e a demanda exige que você lance jogos, você vai ficar adiando para botar em outro evento, sabendo que tem uma outra empresa concorrente que vai vir também com um evento antes do evento que você vai ter depois. Então, quer dizer, você acaba perdendo, amornando as coisas ou esfriando de vez. E isso não é uma coisa que é positivo para a imagem de uma empresa. Isso aí acabou com a Sony. Não acabou definitivo, mas mostrou uma deficiência também. Quer dizer, até certo ponto, era a Microsoft com o Xbox que estava mal das pernas. E a gente viu agora que nem só de Spider-Man 2 nem só de Spider-Man 2 vive um PlayStation. Faz de novo que você tá. A gente viu que nem só de Spider-Man 2 vive-se um PlayStation 5, cara. Pois é, que isso inclusive está causando treta, que a gente vai falar mais pra frente, que muita gente achou que o gráfico estava PlayStation 4. Inclusive teve muita gente que comentou no nosso canal ali quando estava terminando, já dizendo que nem vai precisar comprar um PlayStation 5, vai correr para comprar um PlayStation 4 Pro. Pois é, mas Abner, pegando esse ponto que você está falando aí, eu tenho uma coisa, tem duas vertentes dessa ideia. Tá, a Sony ela está num estado agora muito bom para a carreira do PlayStation 5. É isso, a gente depois vai até ver. Está confortável, está muito confortável. Nessa linha de confortável. Vocês estão vendo aqui agora essa matéria dizendo que PlayStation 5 lidera venda de consoles em 2023, deixando o Xbox e Switch para trás. E sim, o PlayStation 5 tem vendido a igual água. Mas por quê? Na esperança dos jogos que já foram mostrados em vários showcases de 2020, 2021, de 2022, o que faltou muito, projetos que mesmo que não tivesse data de lançamento agora, mas que criasse aquele hype, como por exemplo foi Stellar Blade, apresentado em 2021, com um gameplay fantástico, que era Projeto alguma coisa, não lembro agora o nome. Depois ela ganhou o nome oficial, Stellar Blade, que inclusive há rumores que esse jogo deveria chegar agora em 2023. Mas a segunda vertente dele, então como ele está num patamar que tipo, eu vendo igual água, meu console é o mais procurado, os fãs do PlayStation estão satisfeitos com os lançamentos que a gente colocou até agora, a gente também tem uma segunda vertente que pode ser, sabe o quê? Como está esse impasse aí da compra da Activision pela Microsoft, tem esse negócio que você falou, da Sony agora está tentando correr atrás para criar seu próprio universo de jogos online multiplayer mata-mata, né? E ela talvez não queira se mostrar tão forte e poderosa para todo mundo ver lá. A Sony tem jogo pra caramba, tá chorando por causa de COD? Não, vamos passar lá a bola para a Microsoft. Talvez ela tenha também se diminuído propositalmente, não mostrando os grandes trunfos que ela teria nesse momento, para não despertar a atenção de outros e ver assim, a Sony tá chorando à toa, a Microsoft aqui não tem nada, vamos dar o aval e a Microsoft comprar para ver se salva a Microsoft. Isso seria uma jogada de gênio, né, André? Nesse ponto, o que você acha? Seria uma cartada de mestre. Mas é aquele negócio, a gente vai ter que esperar os acontecimentos virem, né, e seguir o fluxo para a gente ver aonde vai levar isso. Mas que tipo, eu acho que num certo ponto isso é muita ousadia, se for esse o pensamento realmente deles, porque, como você disse,
o PlayStation está numa posição confortável, mas essa posição confortável faz com que as pessoas que consomem os jogos do PlayStation esperem coisas boas e daí para cima. Daí para cima. E essa diminuição de uma qualidade, assim vamos dizer, não pode é diminuição acabar... de qualidade, foi não mostrar o que o pessoal queria ver. Isso, mas a diminuição de qualidade eu me referi no intuito de mostrar os tá, projetos. Ok. Por exemplo, que teve coisa que não veio, Silent Hill 2, sim. o pessoal estava esperando vir um gameplay e não veio. Então, e outras coisas também que a Sony tem prometido aí, que aí ficam usando, é o que eu falo, ficam usando desculpinha de atrasou porque teve pandemia e, poxa, não é bem assim. Dá para trabalhar, deu para trabalhar na pandemia, quem desenvolve o jogo desenvolve em casa. Tem as máquinas, não vai dizer que o cara não tem uma plataforma boa em casa para trabalhar de casa e desenvolver e upar, entendeu? Então, quer dizer, eles usam como desculpa isso para poder justificar certas coisas que poderiam ser melhores desenvolvidas e eles não estão cuidando bem do marketing. Esse marketing, assim, é um marketing arriscado. Eu acho ele bem arriscado. Entendi. Pegando esse teu gancho aí de jogos sendo desenvolvidos, jogos que estão atrasados, pandemia, o que seja, na verdade o que a Sony quer é criar a sua rede de jogos multiplayer online, mata-mata, né, que é já um propósito dela. Tem várias empresas trabalhando em jogos assim, parceria com estúdios de fora, alguns projetos que vão chegar, inclusive junto com PC, vai ser PlayStation 5 e PC exclusivo, e a gente viu lá nesse evento a apresentação de alguns desses títulos, mas eu acho que aí sim ela entra numa região que é desconhecida de uma certa forma para a Sony, que esse nunca foi o foco. O destaque do PlayStation sempre foi o primor da qualidade dos jogos, criação de personagens únicos, jogos que entram na memória do jogador, você joga, você termina, você quer jogar de novo, entendeu? E que ela nunca necessitou disso. Ela tinha Battlefield, todos os jogos multiplayer mata-mata que tem no mercado sempre tiveram na casa PlayStation, né? Mas realmente a Sony por si só, pelos seus estúdios, ela nunca forçou eles a criar um ecossistema de modo multiplayer. Mas agora é a visão dela, tem vários projetos de desenvolvimento, alguns deles a gente viu, inclusive, nesse showcase dela, né? Muito multiplayer, muito. Sim. Só que aí o que vem aqui, que foi os pontos que eu marquei aqui, pessoal, são jogos que se não forem bem construídos, se não forem bem administrados ali, a carreira deles, de trazer DLC, trazer conteúdo, manter a comunidade, aquelas pessoas que compraram, ficar enganjadas e sempre voltarem, vão morrer cedo. Vão. Como qualquer projeto que a gente já viu aí. A própria Microsoft com Halo Infinite, que era a ideia de ela ser o Halo definitivo, que por 10 anos ela ia atualizar o conteúdo, por má gestão, por má administração, por um monte de fatores, destruiu a possibilidade dela ter criado a franquia dela, entendeu? E eu fico preocupado com isso. O que você fala sobre isso? Porque se você começar a desenvolver jogo multiplayer, que não vai te dar uma garantia de que o servidor vai continuar online por um bom tempo, então, por esse pensamento que você está falando, André, se eles não desenvolverem jogos multiplayers que agradem o público, que façam o público ficar fidelizado, voltarem a jogar e estarem ali... Chamar amigos, trazer pessoas para a plataforma. Aumentar a comunidade do jogo e cativar... o jogo vai falhar, vai flopar e aí não tem como manter uma garantia de sobrevida longa, né? Olha, todo mundo que me conhece aqui do canal, que já tem mais de 6 anos, sempre soube que eu sou uma pessoa que não gosta de jogo multiplayer online. Não gosto. Eu gosto de jogar jogo single player, jogo focado na história, jogo que tem começo, meio e fim e voltar. Eu não digo que está errado quem gosta, eu digo que o meu tempo é muito escasso e eu não tenho tempo para isso. Mas eu acho que, na minha opinião, a Sony não precisava disso. Ela pode até criar 1 ou 2 jogos, ela não precisava cair para esse lado, porque, como eu falei no começo, a Sony ela se estabeleceu no mercado pelo primor dos seus jogos, pelos seus estúdios de alta qualidade, dos seus jogos lançados single player. Foi isso a marca do PlayStation que trouxe, que de uma certa forma até ofuscou a Nintendo e tirou completamente a Sega da jogada. E a Microsoft está tentando aí a 3 consoles já, praticamente, e não consegue a 4 consoles, né? Não consegue fazer a mágica que a Sony conseguiu fazer nesses mais de 25 anos do PlayStation, tá? Da marca PlayStation. E que vocês pegam aí agora, recente, que o Overwatch 2, que foi um grande lançamento, se eu não me engano, do ano passado, inclusive entrou direto no Game Pass, já morreu.
a empresa já abriu o papel aí dizendo que não vai lançar o modo single player história que eles queriam, deu os mapazinhos, e a galera tá lá bolada. A galera tá lá bolada, porque Overwatch foi um jogo do ano quando ele foi lançado o primeiro, passou-se tempos ali, foi uma empresa que conseguiu, né, a Blizzard conseguiu deixar o pessoal enganjado naquilo ali, mas que no 2, ó, gente, é muito jogo multiplayer online. Isso aí, eu acho que não tem pessoa tempo, no mundo, pois é, não tem pessoa no mundo que consiga acompanhar cada novo lançamento. Não dá. Por isso que o jogo precisa ser muito bom. Como, por exemplo, a Band, quando saiu ali da produção do Halo, passou os direitos ali para a Microsoft, e ela, depois de anos, ela fez seu primeiro grande jogo, que foi o Destiny. Ele foi um sucesso porque ela pegou a fórmula que funcionou bem no Halo e criou um universo para o Destiny, o que fez o sucesso. Teve o Destiny 2, que foi outro sucesso. Inclusive, nesse evento, a gente viu mais uma DLC que vai chegar para ele. Ou seja, ela conseguiu criar uma IP nova num universo que tem milhões de jogos multiplayer e segurar o teu público. Entendeu? Então, Sony, minha opinião, Abel, se você me permite falar, eu já falei demais, eu sei, mas é porque eu precisava falar isso. Na minha opinião, o PlayStation ele vive sem necessidade de jogo multiplayer. Tá aí a prova, sabe de quem? Da Nintendo. A Microsoft falou em implorar a Nintendo para ela ajudar na compra da Activision Blizzard, que ela ia dar um contrato de 10 anos para usar a marca Call of Duty no Nintendo Switch. Quando foi que a Nintendo precisou de Call of Duty para vender console, Abner? Nunca. Nunca. Ela tem as propriedades intelectuais dela lá garantidas para vender, já cativou os fãs dos jogos e ela se sustenta e ela tá aí, ó. E tá aí. E mostra que pode fazer jogos de qualidade, como fez aí com o último Zelda, entendeu? E é o que eu falo. Nesse ponto, a Microsoft tá deixando uma sombra sobre a Sony tá no desespero com relação ao Call of Duty, me parece isso, é o que transparece. Então eles estão querendo desenvolver algum jogo que chegue à altura caso aconteça deles não conseguirem pegar o Call of Duty, apesar da Sony, da Microsoft estar dizendo que não vai proibir, que seja um jogo que vá para o PlayStation também, mas tudo pode mudar e de repente ficar exclusivo e aí o que a Sony faz? Não é? Não faz nada, né? Ou ela vai continuar vivendo com o nome PlayStation. Ponto, acabou. É isso aí. Enfim. Bom, agora a gente está aqui com uma lista de algumas coisas que apareceu lá que a gente não vai comentar, tá? A gente só está aqui passando rapidamente a visão. A gente separou aqui, na verdade, 4 jogos que, na nossa opinião, foi o destaque do evento, tá? Mas tá aqui, ó, tem, como eu falei, o trailer de expansão Final Shape de Destiny, Immortals of Aveum, né? Que teve um gameplay, Revenant Hill, Street Fighter, né? O trailer do modo World Tour, Sword of a Sea, anúncio que é um jogo de PlayStation e PC, Neva, né? Que a Microsoft até fez, o Cat Quest, que é do Pirates of the Peruvian, né? T-Dawn, Final Fantasy XVI, que na minha opinião, a gente até comentou depois que terminou a nossa live, foi um desperdício de tempo mostrar. Que a gente já tinha vários gameplays aí, vários trailers do jogo, então não tinha necessidade de estar ali. Isso, outros Towers of Fantasy, Five Nights with Freddy, Resident Evil 4 VR Mode, que a Capcom já tinha dito que estava trabalhando nesse projeto, mas só deve sair lá para 2024. Arizona Sunshine 2, Crossfire Sierra Squad, que é anúncio de PlayStation VR, né? Synapse, PlayStation VR e Beat Saber, com anúncio aí da trilha sonora do Queen, né? Do PlayStation VR. Mas vamos lá, vamos subir aqui para o que realmente chamou a nossa atenção. Que o primeiro aqui é Phantom Blade Zero. Esse jogo, na minha opinião, né, foi o que está aqui. Esse jogo, na minha opinião, ele foi realmente a revelação, apesar daquilo ali só ser uma coisa de conceito, sem data, sem nada. Pode acontecer desse jogo nem nunca sair. Ah, não, pelo amor de Deus, tem que sair, cara. Pois é. Porque foi a melhor coisa. Assim, o Spider-Man 2 a gente já esperava. Agora, a surpresa pra mim dessa showcase foi Phantom Blade Zero. Isso. Entendeu? É um jogo que realmente chamou a minha atenção. Tem ali as pegadas de Sekiro, tem as pegadas de Ghost of Tsushima, tem as pegadas da linha Souls, que com certeza ele vai se basear na mecânica da linha Dark Souls, né, dos jogos da linha Souls. Me agrada essa visão do jogo toda preto e branco. Isso, e só uns detalhes. Só com os detalhes em vermelho, entendeu? E interessante que já no começo do jogo e no final, você vê uma voz de mulher que diz o que você vai fazer
com apenas 66 dias de vida. Aí eu fiquei curioso para saber por Também. que só 66 dias. Talvez né? seja por isso essa ideia da cor lavada, do preto e branco, porque pode ser os dias finais dele chegando. Correto, né? é uma Rapaz, analogia, né? Isso. Fantástico, fantástico. Muito Esse bom. aqui é um trailer realmente que, se isso se virar um jogo, vai ser um grande jogo, isso aí é a compra certa, né? Nosso próximo jogo da lista aqui, que apesar de só mostrar um vislumbre, não mostrar nada oficialmente, mas foi confirmado, Metal Gear Solid 3, né? Tá passando então por um remake, né? Aqui ficou como nome Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, mas assim... Eu gostei assim, porque foi uma coisa que quando começou ali mostrando, não teve gameplay. Quem viu, né, não teve gameplay. Mas começou mostrando uma coisa que não tinha nada a ver, né? Eu pensei até que fosse alguma coisa relacionada a animais, né? Porque é um animal engolindo o outro e tal, e chegando até o caçador de verdade, né? Porque era um caçador do outro ali, né? Isso. Então foi uma analogia também que eles usaram. Gostei. Sim. E foi uma surpresa ali. Ser Metal Gear Solid Snake Eater, que é o remake do Metal Gear 3, né? Na verdade, todas aquelas imagens montadas, a IGN, eu vou dar um crédito aqui pra IGN, eles fez uma analogia desse trailer e pontuou que cada coisa daquela que foi mostrada ali Sim. tem dentro de Metal Gear 3. Aquele papagaio que vai voando, que pega o sapo morto e leva, aquele papagaio é de um personagem que tem dentro de Metal Gear 3. Entendeu? Aquele local pantanoso, vários pontos ali, no final eles conseguiram marcar, vocês estão vendo aí que eu estou dando pausa agora no vídeo, uma sombra que a gente, claro, na hora do entusiasmo, o que é isso? É Metal Gear 3, você não vê? Mas teve um ponto lá que mostra vários helicópteros levando tipo uma carga, que isso também faz parte de Metal Gear 3, ou seja, aquele trailer foi vários simbolismos de Metal Gear 3. Muito que legal. Quem jogou vai matar o que é que a IGN, precisa dar o crédito para ela. Ela fez uma analogia de 11 detalhes que você perdeu nesse trailer. Eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser ir lá acompanhar, beleza? O próximo aqui da lista foi Alan Wake 2, que isso foi anunciado, se eu não me engano, no The Game Awards de 2021, que ele estava sendo produzido, se eu não me engano, tá? 2021 ou 2022? Não, acho que foi 2021, que ele estava sendo produzido. Mostrou só uma ideia aí do personagem principal, do Alan Wake, andando numa rua assim à noite. Que a gente até achou que fosse Silent Hill, que na verdade era a continuação de Alan Wake 2. E aí, sem data, e aí em 2022 foi confirmado que chegaria em 2023 e é real, o jogo vai sair. Inclusive está com um preço promocional de lançamento interessante, abaixo de R$200, se não me engano, 187 na versão standard, R$ 249,90 na versão Deluxe, que vem com DLC, que inclusive vem com Season Pass, com 2 DLCs que já tem nome, tá? A gente pensou que estava promocional, mas na verdade você falou que é por causa eles não querem mais fazer mídia física. Não vão lançar isso em não vai sair. Física, isso mesmo. Então por isso que barateou. O André até comprou, né? Ficou desesperado. Falou, eu quero jogar Alan Wake e tal, comprou. Isso aí. Então Alan Wake, eu preciso pontuar uma coisa aqui, que Alan Wake foi lançado console exclusivo de Xbox 360 na época, entendeu? Era na época de ouro que a Microsoft pegava empresas para fazer jogos, e a Remedy na época tinha a ideia de fazer uma continuação. Alan Wake 2 era um jogo pré-programado, já tinha até várias fases dele pronta, tem vídeos aí no YouTube, para dar uma continuação para o 360. Mas o jogo parece que não vendeu tão bem na época, não chamou tanta atenção, e a Microsoft mandou ela guardar esse projeto de uma continuação na gaveta. É isso que eu acho impressionante, que eu queria comentar aqui, Abelha, que qual é a visão que a Microsoft tem de um jogo quando ela lança, e a visão que a Sony tem quando ela lança um jogo. Porque pegando como uma analogia, God of War, quando foi lançado para o PlayStation 2, ele não foi um grande hit, ele não vendeu tanto. Mesmo assim, a Sony autorizou ao estúdio Santa Mônica fazer uma continuação. Foi God of War 2 que estabeleceu o Kratos. E aí, é essa saga que a gente tem até hoje, que já teve até reboot. Em 2022 jogamos aí mais um capítulo da saga do Kratos, agora com o filho dele Atreus, né? E o jogo é um sucesso, já está todo mundo sonhando até com o próximo God of War. Isso. Mas a Microsoft não. Se um jogo não chegou no nível de venda satisfatório, ela não autorizava. E Alan Wake 2 só está acontecendo porque a Remedy conseguiu comprar os direitos de volta da Microsoft, da marca Alan Wake, que pertencia ao Microsoft Game Studios da época.
É porque quanto tempo que saiu o Alan Wake primeiro? Ah, meu Deus. Bem tempo, Pode botar uns então, 15 anos deve aí. funcionar igual, 10 anos. Deve funcionar igual concessão quando você passa, por exemplo, que nem a Marvel estava com a concessão dos direitos dos X-Men, ficou um período sem fazer filme, voltou os direitos para a Marvel, né? Então provavelmente deve ter acontecido isso também. Ficaram muito tempo sem desenvolver uma continuação, largaram de mão, como você falou, eles conseguiram pegar os direitos de volta e agora eles estão aí livres para poder colocar na plataforma que quiser. Pronto. Inclusive, claro, o Wake também está disponível para Xbox Series X e Series S. É só nova geração, gente, não tem versão de PlayStation 4 nem de Xbox One, ou seja, estamos chegando, acho que 2023 encerra o ciclo de jogo que ainda vai sair para Play 4 e Xbox One, forçando todo mundo a partir de 2024 a realmente ter que comprar ou o PlayStation 5. Migrar de isso. O bom agora é que dessa vez você vai carregar toda a sua biblioteca de jogos da Microsoft e da Sony. Graças a Deus tem retrocompatibilidade, né? Isso. Próximo aqui foi o Dragon's Dogma, que é um RPG que também foi clássico da época do 360 e Play 3, uma entrada da Capcom aí nesse universo de RPG, de ação com RPG, né, não é de turno, e que foi um sucesso na época. Eu até tenho ele comprado aqui, eu tenho que jogar ele ainda, tenho que dar start nele, mas Dragon's Dogma 2 mostrou mais um pouquinho dele. Outro também aqui que eu achei interessante foi o gameplay de Assassin's Creed Mirage, que na minha opinião eles estão voltando, eu falei isso no lançamento ali, estão voltando às origens do Assassin's Creed. Dos primeiros jogos, Dos primeiros jogos, ele relembra bem o primeiro Assassin's Creed por causa dessas imagens aí, que era, se eu não me engano, em Jerusalém no primeiro, era lá no Oriente Médio, agora não lembro isso aí. Onde é que era, né? Mas achei interessante, né? E por último, claro, o Spider-Man 2, finalmente tivemos o trailer de mais Spider-Man 2, mostrou aí já um vilão, né? Porque deve ter dois, que tem o Venom e tem também, então, o Kraven, que é o caçador, né? Já caçando ali o lagarto, né? Isso. Não sabemos se aquilo ali é o gameplay mesmo, de fato, isso é só uma demonstração. O pessoal reclama muito dos gráficos, né? Mas não é uma coisa que está terminada ainda, estão finalizando ainda. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não estou aqui defendendo não, mas a Sony mais que já provou que muitos dos gameplays que ela já lançou ali como demonstração, quando chega na versão final, acaba ganhando até mais aprimoramento. Eu confesso que realmente o gameplay estava bonito, sim, mas ele deixou a desejar. Mas é porque esses detalhes que as pessoas estão caindo em cima dizendo que faltou textura, que não sei o quê, são coisas que são feitas na arte final. A arte final é só quando o jogo está finalizado, eles pegam lá e fazem a renderização final, colocam o ray tracing, essas coisas que ficaram faltando, né? E que vão tornar o jogo mais apresentável, mais bonito. Mas eu achei interessante que ali já colocaram novas áreas da cidade, aquela parte das casas que no primeiro e no Miles Morales você só ficava mesmo no centro da cidade ali, você não ia para aquela área porque mais agora urbana. Demanda, né? Porque o Kraven vem com essa missão de fazer a caçada dele. Agora ele nomeou como a caçada. Nova York vai ser o terreno dele, que ele vai pegar as presas ali e vai caçar, né, a todos, sejam heróis, sejam vilões. Isso aí. Ele tá assim. Ele quer se divertir, quer colocar mais um no caderninho dele, mais um pro caderninho. Isso aí, né? mais um para mais um. É interessante que eu tô colocando aqui agora que você tinha comentado comigo que sobre o ator, né? Tem um filme que a Sony estava promovendo, que a Sony tá com vários filmes do universo, ela já lançou ali Morbius, né? Venom. Como a Sony tem os direitos do Homem-Aranha, né? Ela tem essa previsão de lançar um filme do Kraven, o Caçador, né? Já está na pós-produção, inclusive. É com Aaron Taylor Johnson no papel principal. Quem não conhece ele, já viu o Kick-Ass, é o cara que faz o Kick-Ass, e também ele já fez o Mercúrio de Vingadores Guerra de Ultron. Beleza, então aqui a gente já tem aqui a ideia do qual é esse ator que o Abner está falando, Isso, né? Aaron Taylor Johnson. Isso, e para fechar aqui a nossa analogia, né, a gente tem aqui, terminou então o evento com a Sony apresentando alguns novos projetos de aparelhos para a linha PlayStation, né, começando então com esse projeto Q, que na verdade é uma tela aí, seria um PlayStation portátil, novo, né? Não, pelo amor que na verdade Deus, não é. Será que essa era a ideia do Slim? Pô, pelo amor de Deus, né? Isso aí é puramente no intuito de ganhar dinheiro, porque funcionalidade real, esse projeto Kill realmente é um Kill mesmo, na verdade. É isso, entendeu? É um tiro no Kill. Porque a ideia aqui, se vocês estão vendo aí no trailer, tá bem clara que você vai ter que deixar o teu PlayStation 5 em stand-by,
com os seus jogos baixados dentro do PlayStation 5, Isso, né? nada mais é do que espelhamento. E isso, para você ter, quando você tiver uma rede de Wi-Fi, você espelhar sem precisar carregar seu PlayStation 5. Ou seja, na minha opinião, isso é uma tentativa que ela está querendo trazer para o mercado, já com graças ao crescimento do Game Pass, com o xCloud da Microsoft, onde a Microsoft já oferece um catálogo com mais de 100 jogos da nuvem, que você pode jogar em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Tem até acessórios de controle para você comprar, colocar no seu celular, no seu tablet, para melhorar então a dinâmica. E a Sony não tem nada disso, porque a Sony não evoluiu a sua PlayStation Now, que seria o streaming dela de jogos do PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e até PlayStation 5, né? Ela já vinculou isso tudo dentro da Plus. Pode ser que de repente isso aí seja o pontapé inicial deles para tentar desenvolver algo parecido, né? Pode ser, mas enfim, é complicado. E também mostrou aí esse Earbuds, né? Com a marca PlayStation, que ela diz aí que vai ter zero latência e mais efeitos especiais aí quando você estiver jogando. Isso é marketing para vender, é para ela ganhar. Isso aí, eu queria que isso aí fosse o seguinte: um jogo em que eu jogasse, tivesse uma moça fazendo um carinho em mim e o fone me desse a sensação que eu estivesse sentindo um carinho na orelha. Foi isso. Bom. Boa. Bem, mas essa é a nossa analogia. A gente vai ficando por aqui. Abel, obrigado mais uma vez pela participação. E vocês aqui que estão sempre com a gente, muito obrigado pelo carinho e apoio. Qual é a nossa regra aqui? Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Se não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que vai vir por aí, e agradecemos a audiência. Valeu, tchau, gente. Tchau.